outra luz. Pronto, vamos lá. Semana passada, a gente viu logaritmos, foi isso, aquelas questõezinhas que eu pedi para vocês responderem. E aí, hoje, gente, eu programei para a gente começar. Se não for o assunto mais importante, dois mais importantes. Ó. Se vocês forem me perguntar aqui, eu vou dizer a vocês. É o top 2, vai. Top 2 só perde para matemática básica. Não só para o Enem, mas assim, qualquer concurso público, qualquer prova que você preste, certo? Esse assunto que é o de geometria plana, gente, o conteúdo de geometria plana, assim, é o conteúdo, assim, mais importante real, sabe? Mais importante. Esse daqui a gente não pode ir para prova nenhuma sem saber, viu? E ele não é um assunto difícil, mas um assunto que vocês vão perceber que vai demandar um pouquinho de prática de vocês, mais do que o que vocês estão acostumados. Eu já vou logo adiantando, mas não é um assunto difícil, não. Deixa eu botar aqui, ó, abrir nosso slidezinho para a gente começar. E pronto, geometria plana, muito bem. Ó. Opa! Deixa eu botar aqui para vocês, para ver se vai tudo certinho. E aí vocês me avisam aí quando começar, viu? Quando o slide ficar disponível para vocês. Zé, ficou disponível? Sim. Já, né? Uhum. Vamos lá, então, povo lindo. Ó. Geometria plana, a partezinha aí que vai estudar tudo aquilo que a gente conhece por triângulo, quadrado, aquelas questões que tem áreas, enfim. Tudo isso aqui agora vai entrar no bolo real, viu? No bolo. Novamente, nós temos, gente, na verdade, três tipos de geometria, tá? Nós temos a geometria plana, que vai estudar, de fato, as coisas bidimensionais. E é o que seria, gente, uma coisa bidimensional? É uma coisa que tem apenas duas dimensões. Por exemplo, professor, não entendia. Se eu pegar esse pedaço, essa folhinha de papel aqui, ó, tá vendo? Percebam, ó, que essa folhinha de papel tá aqui, que eu vou ficar na frente para poder ela não desaparecer, tá vendo? Eu tenho essa folhinha de papel. Se vocês forem perceber, a espessura dela, ó, Jéssica, que é a grossura dela, tá vendo? Ela é tão fininha que a gente pode até dizer que ela não tem espessura, tá vendo? Então eu posso dizer o quê, Milena? Eu posso com certeza te dizer aqui que ela tem, ó, ela vai ter um comprimento, beleza? Ou então largura, sou eu que vou definir o que, é que ele vai ser, tá? Eu gosto sempre de chamar de comprimento, tá? Mas se você quiser chamar de largura também, pode chamar. Mas ela tem um comprimento, ela tem uma altura, tá vendo? Então isso significa que ela tem duas dimensões. Então, como ela tem duas dimensões, gente, significa que essa folhinha, se eu fosse estudar ela, eu estudaria sob o viés, ou seja, sob a visão da geometria plana. A geometria espacial, que é o segundo tipo de geometria que a gente tem, vai ser a geometria que vai estudar as coisas que são tridimensionais, coisas que têm volume. Por exemplo, o meu copo que tem aqui, tá vendo, Milena? Ele tem um volume. Por quê? Porque eu posso dizer para você que dentro dele cabem exatamente 500 ml de água, ou seja, tem volume. Então, esse cara ele é tridimensional. Tá vendo? Ou seja, o nosso corpo também é tridimensional, porque tem três dimensões, tem um comprimento, tem a largura, os dois ao mesmo tempo, tá? E aí a gente até costuma dizer, tem comprimento, tem profundidade e tem altura. Então são três dimensões. Aí a gente estudaria com a geometria espacial. E por último, nós temos a geometria, que a gente chama de geometria analítica, que vai unir a geometria plana juntamente com a álgebra, que foi aquilo que a gente viu de equação do primeiro grau, equação do segundo grau, acho que vocês lembram tudo isso, né? Então, é a geometria que vai encaixar os dois. Por sorte, Enem não cobra geometria analítica. Por sorte, ele não vai cobrar, tá? Mas, assim, dando tempo, né, ao longo do ano, até a prova, se der tempo da gente dar uma estudada, a gente estuda, beleza? Porque, assim, a recorrência dela é média, ou seja, não é um assunto que a gente precisa ficar tão preocupado, mas se a gente tiver tempo, puder, também é interessante, beleza? Então, vamos lá, povo lindo. Começando, então, o estudo da geometria plana, vamos começar estudando por polígonos regulares. Professor, o que é que significa polígono regular? Vamos analisar a etimologia da palavra, ou seja, Nininha, a construção da palavra em si. Ó. A palavra polígono, ela tem um prefixo, que é o prefixo de poli. Gente, poli significa vários, beleza? Então, isso aqui significa, ó, vários ou várias, né? Seja no feminino
ou no masculino. Tranquilo? E gônus, gente, gônus, isso aqui vem de ângulo, tá? Ó. Isso aqui vem de ângulos. E regular na matemática, povo lindo, isso daqui, ó, vai dizer que significa igual. Então, bora lá. Primeiro, a etimologia da palavra polígono. Poli significa vários e gonos significa ângulos, ou seja, polígonos são as figuras planas que possuem vários ângulos internos. Então, isso que é um polígono. Beleza? Que é o que a gente chama de figura geométrica plana, ou então figura plana. Beleza? É a mesma coisa, a mesma coisa. E aí a gente está dizendo aqui, Milena, que eles serão regulares por quê? Porque alguma coisa vai ter que ser igual. Aí o que é que vai ter que ser igual desses polígonos regulares, gente? Os ângulos e os lados, olha. Tá vendo? Então, se eu tiver uma figura, minha gente, uma figura plana, e eu conseguir garantir que os seus ângulos internos e os seus lados são iguais, eu posso dizer que essa figura plana é um polígono regular. Diz aí se deu para entender a etimologia da palavra, o que a gente vai estudar agora nesse momento, que é importante vocês saberem, viu? Vem aí o feedback. Deu para entender? Como, Milena? Pode explicar de novo que eu tive que sair. Posso sim, Milena. Ó, a gente falou sobre polígonos, certo? Polígonos regulares. A Milena, a palavra polígono, ó, ela é constituída de um prefixo que significa poli, e poli, Milena, significa vários. E gonos significa ângulos, beleza? Tudo isso daqui, né, são palavras que a gente diz que tem origem grega, beleza? Então, aqui, poli significa vários e gono significa ângulos. Então, Helena, polígonos são aquelas figuras planas que vão possuir vários ângulos. Então, tudo que tiver vários ângulos dentro dela, aquilo ali vai ser um polígono, que é uma figura plana. Irregulares, Milena, significa igual na matemática. Aí, o que é que vai ser igual desses polígonos? Os lados e os ângulos. Se a gente conseguir garantir que os lados e os ângulos de uma figura plana são iguais, então isso significa que aquela figura ali é um polígono e um polígono regular. Beleza? Então, é basicamente isso. Primeiro conceito que nós iremos estudar dessas criaturinhas aqui maravilhosas. Gente, eu amo geometria. Acho que vocês vão, assim, perceber a felicidade, né, e a energia que eu ministro aula de geometria plana. Porque realmente, assim, é uma área que eu sou extremamente apaixonado. E olhem que na faculdade, na graduação, o meu TCC foi sobre formação de professores e eu escrevi vários artigos com linha de pesquisa de álgebra linear, que eu também sou apaixonado, mas, cara, depois, assim, na prática em si, né, do dia a dia, na sala de aula, eu vi, assim, que eu gostava, assim, de ensinar álgebra, porque eu amo ministrar aula, sabe, é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu faço porque eu gosto, entendeu? Eu faço porque eu tenho prazer. Mas, assim, a geometria, cara, foi, assim, um amor total. Quando eu vi, assim, o tanto que era uma área maravilhosa, porque, gente, isso daqui é tipo, ó, geometria e álgebra é como na medicina a gente diz, é clínica e cirurgia, entendeu? No caso, na área da saúde como quase um todo, né? Você tem ali meio que uma divisão, assim, bem, como é que eu vou dizer, meu Deus? Uma coisa bem separada mesmo, entendeu? De quem gosta de clínica médica e quem gosta de cirurgia, que são meio que extremos, né? Aqui é do mesmo jeito. Álgebra e geometria são bem extremos. Aí eu saí da faculdade gostando muito de álgebra, mas na minha prática, no dia a dia, sem dúvida, geometria foi o que ganhou o meu coração. Vocês vão perceber isso. Espero que eu consiga passar esse meu gosto para vocês aqui também, tá? O pessoal tem uma fama, no caso de geometria, tem uma fama muito ruim, mas eu vou mostrar, eu espero poder mostrar para vocês que não tem nada de segredo não, viu? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês estudem comigo aqui, que eu vou revisar junto com vocês. Eu estou dizendo revisar porque eu tenho certeza que isso aqui já está no subconsciente de vocês. Mas a primeira coisa é a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Quando eu digo qualquer, Nini, eu estou falando que a fórmula que nós iremos deduzir aqui agora, ela vai funcionar para qualquer polígono, independente dele ser regular ou dele ser irregular, ou seja, Jéssica, dos seus lados serem iguais ou não. Então, ó, vamos lá.
Eu vou fazer usando aqui a ideia dos polígonos regulares, mas saibam que vale para qualquer polígono, beleza? Ele sendo irregular ou regular. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui essa minha primeira figura, ó, ela é um polígono, ou seja, ela é uma figura geométrica, Milena, que tem quatro lados, e os quatro lados são iguais. Beleza? Então, a figura que eu tenho quatro lados e os quatro lados são iguais, eu chamo essa figura de quadrado. Então, esse cara que está aqui é um quadrado. Beleza? Essa outra figura aqui, podem contar comigo, ela tem 2, 3, 4 e 5. Vocês estão vendo esses tracinhos que eu estou fazendo? E esses tracinhos que a gente tem aqui na imagem anterior, isso aqui, Nininha, significa que todos esses lados possuem medida igual. Ou seja, Nininha, se eu dissesse que esse lado vale 4, os outros que estão riscadinhos aqui, tá vendo que tem esse tracinho aqui atrás, também valeriam 4. A mesma coisa esse aqui, ó. Vamos supor que ele vale, sei lá, 6. Então, todos os outros lados que estão riscadinhos aqui também precisam valer 6. Porque a minha ideia aqui é expressar para vocês isso no polígono, nos polígonos regulares, porque é mais fácil de entender. Então, ó, esse cara aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Gente, se ele tem 5 lados, eu quero que vocês me digam, quando um time ou uma seleção, melhor, quando uma seleção de futebol ele ganha 5 vezes algum título. A gente diz que ele é o quê? Quem lembra? Lembra que quando ganha 2 vezes é bicampeão. Quando ganha 3, ele é o quê? Se 2 é bicampeão, muito bem, a Jéssica disse. Quando ganha 5 vezes, ele é pentacampeão. Então, vocês estão vendo esse cara aqui? Ele vai ser um pentágono. Beleza? Lembra que gono significa ângulo. Então, significa que esse cara ele é um pentagono. Tá vendo? Então, ele é um pentágono, ou seja, ele é uma figura geométrica. Gente, lembrando, tá? Que quando você diz, Milena, quando você diz ó, que uma figura geométrica ela tem 5 ângulos, é porque ela tem 5 lados. Se você diz que uma figura tem 3 lados, é porque ela tem 3 ângulos. Por quê? O número de lados corresponde ao número de ângulos, beleza? Igual, a mesma coisa. E esse outro cara aqui, ele tem quantos lados? Esse outro aqui, ó, tá aqui. Também são lados iguais, tá? Ó. Aqui eu já representei como a letrinha. Quantos? 6. Muito bem. Quando uma seleção ganha 6 vezes, ela é considerada o quê? Hexágono? Muito bem, isso mesmo, Helena. Vai ser o hexágono. Tá vendo? Eita, Milena, que é Milena e Jéssica, são minhas alunas de química. Vocês estão vendo que usa aquela mesma ideia Da nomenclatura, né? Muito bem, isso mesmo. Que legal, tá vendo? Aí, Milena, agora as coisas vão até lá, as coisas vão passar a fazer mais sentido para você. Para você e para a Jéssica que estão aqui. Vão fazer muito sentido, porque aquela parte usa muita geometria, principalmente na nomenclatura em si. Aqui vai ser do mesmo jeito. Vocês vão sentir que vai, assim, fazer muito sentido. Beleza? Mas, ó, nós vimos aqui como é que dá o nome desses caras, tá? Essas terminações. No caso, esses prefixos, não se preocupem que eu vou disponibilizar ainda hoje uma tabelinha com todos esses prefixos para que vocês tenham em mãos. Beleza? Mas vejam, o que é que eu vou fazer aqui agora, gente? Em cada uma dessas figuras, preste atenção para entender legal. Em cada uma dessas figuras, eu vou escolher um vértice. Por quê? Vejam, ó, eu posso ter dentro de... Eu vou até abrir uma outra página em branco aqui, tá? Ó, eu vou colocar uma tela em branco e eu vou botar para vocês aqui uma figura geométrica, ó. E aí essa figura geométrica eu não preciso dizer que ela é regular, não. Beleza? Porque o que a gente vai estudar agora são os elementos. Vocês estão vendo essas quinazinhas que estão aqui, ó? Essas quinas que são esses cantos, literalmente. Gente, esses cantos aqui, na geometria, a gente vai dizer que eles se chamam vértices. Olha, então vértice, Milena, são os cantos de uma figura geométrica, tá vendo? Ó? No papelzinho que tem aqui, ó. Esses 4 cantinhos, que são as 4 pontinhas que tem aqui, isso aqui são os vértices, beleza? Os lados que estão aqui, ó, tá vendo? Esses caras, ou seja, que estão ligando sempre 2 vértices, a gente pode chamar de lado, ou também podemos chamar de arestas. Tranquilo? E olha só, a medida, ou seja, a distância entre 2 arestas, a gente diz que isso daqui é um ângulo. Ó,
Tranquilo? São os 3 elementos principais. Vê se deu para entender isso, porque eu preciso que vocês estejam com isso aqui bem na cabecinha mesmo, porque nós iremos utilizar bastante essas nomenclaturas, tá certo? Muito, muito mesmo. Então, ó, vou voltar para a página que eu estava, combinado? Vou voltar, tá? Tirem print disso aqui, que isso aqui não vai salvar não, tá? Quando eu voltar, ele não salva, porque eu abri uma página em branco. Então, tirem print em 5, 4, 3, 2, 1. Tirou print? Voltei. Beleza. Então, vejam o que é que eu vou fazer. Ó, vou fixar, ou seja, no quadrado que está aqui, eu vou escolher, Gabi, qualquer vértice. Não importa qual seja. Posso escolher o vértice A, o B, o C ou o D. Eu vou escolher aqui o vértice B, tá certo? Mas por questão mesmo de comodismo, tá? Porque eu quero escolher o vértice B, mas serve para qualquer outro. Sabe o que é que eu vou fazer, minha gente? Eu vou agora ligar 2 vértices que sejam opostos. Tranquilo? Então, de modo, vejam só, vou ligar 2 vértices de modo que esse segmento, ou seja, essa linha que vai ligar os dois, passem por dentro da minha figura geométrica. Então, vejam, ó, se eu ligar, Milena, se eu ligar de A para B, e A e B são opostos, porque estão um de frente do outro, tá? Porque na matemática a gente vai considerar alguma coisa oposta, 2 coisas opostas, quando estiverem uma na frente da outra. Beleza? Então, ó, se eu ligar de A até B, não vai valer. Por quê, Milena? Porque não está passando por dentro da figura em si, tá vendo? Está beirando. Beirar não significa passar por dentro. Então, A e B não pode. Se eu ligar A e C, entendeu, Milena? Olha, se eu ligar A e C, ó, tá passando por dentro da figura ou tá só andando, ou tá só passando pela borda dela? De A até C. Então teria que ser B e D. Muito bem, isso mesmo, tá vendo? Vou ligar B e D. Pronto, liguei aqui. Ou A e C, né? Muito bem, o A e C, isso mesmo. Aí, como eu escolhi, Milena, inicialmente o B, aí tem que ser necessariamente B e D. Beleza? Aí, se eu tivesse escolhido o A, poderia ser A e C. Aí, agora eu quero que vocês me digam. Essa figura geométrica foi dividida em quantas figuras? Essa linha preta está dividida em quantas figuras, ela? 2. 2, muito bem. E essas 2 figuras, quem lembra qual é o nome delas? Quando tem 3 lados, qual é o nome que a gente dá? É um triângulo retângulo. Muito bem, isso mesmo, ó, tá vendo? Perfeitamente. Então, isso aqui vai ser um triângulozinho, tá vendo? E esse outro aqui, ó, mais outro triângulozinho. Eita, então significa, vamos lá para a gente anotar os dados sobre essa figura que a gente já aprendeu, que é o quadrado. Eu quero que vocês me digam, o quadrado tem quantos lados? Qual é o número de lados? 4, muito bem. Aí, quando eu dividi em quantos triângulos? Quantos triângulos eu consegui formar com esse segmento? 2. 2. Muito bem. Então, eu vou botar assim, ó, lados e aqui triângulo. Aí, vocês já vão aí saber que isso aqui é triângulo, mas eu acabei deixando o menorzinho, tá? Aí, ó, vejam só. Então, 2. Vou fazer, gente, aqui a mesma coisa com o pentágono, ó. Aqui, inclusive, eu vou nomear esses vértices. A, B, C, D e E. Beleza? Vou escolher, por exemplo, aqui o vértice A. Beleza? Gente, se eu for agora traçar a mesma ideia, eu quero pegar, ligar 2 vértices que estão opostos, mas de modo que o segmento, ou seja, a retinha, passe por dentro da figura. Então, eu posso ligar o A com qual? Com C. Muito bem, posso ligar com o C. Há uma outra possibilidade, ainda saindo do A. D. Muito bem. Ligar no A e D, tá vendo? O A e o D. Eita, deixa eu melhorar isso aqui. Ligar A e D. Eita, olha! Quantos triângulos eu formei? 3. 3. 3. Ou seja, vejam só. Eu tinha... Qual é o total de lados que eu tinha aqui? Na segunda figura? 5, né? Tinha 5 lados, que é um pentágono. E o número de triângulos, vocês já me responderam aí, que foram 3 triângulos. Beleza. Fazer a mesma coisa com esse daqui. Vamos escolher, por exemplo, ó, no hexágono, vamos escolher aqui o F.
o F. Vou escolher o F, por exemplo. Se eu fosse ligar escolhendo o F, eu poderia ligar o F a qual outro vértice? Diz aí, Milena. D, Certo. Tem outro? tem. C, Qual? a linha C é C, L, isso. L. No caso, o L é o lado, Mi. Só olhe para Sim. esses pontinhos que estão aqui, tá vendo? Ó? A, B. Isso, muito bem. É isso, né? Porque todos os outros seriam borda. Então, fizeram quantos triângulos aqui? 4. 4. Ou seja, então, Belena, eu tinha de lados, tínhamos 6. E triângulos, olha, foram formados 4. Agora, todos nós que estamos aqui, vamos pensar juntinhos, tá? Vamos botar nossas cabecinhas para pensar juntos. Olha aqui para a situação do quadrado. Eu tinha 4 lados e os triângulos foram 2. Ô, gente, de 4 para 2, de 4 para 2, diminuiu quantas unidades? Quantas unidades que caíram? De 4 para 2? 2. 2. 2, muito bem, tá vendo? Olha, agora, olha para o pentágono. De 5 para 3, caíram quantas? 2 também. 2 também. 2 também. E aqui, por último, de 6 para 4, caíram quantas? 2. Muito bem, 2. Ou seja, olha, vocês estão percebendo que o número de cima, os números de cima são sempre os números de lados, e o número de triângulos formados é sempre o número de lados menos 2 unidades. Vocês perceberam isso? Que há um padrão. Não há um padrão, não há uma lógica. Ah, né? Então, essa lógica a gente vai usar para poder determinar por que que eu estou, Milena, por que que eu estou fazendo a demonstração, porque eu quero que vocês entendam. Geometria não adianta, ó, vocês vão perceber que geometria eu não vou mandar ninguém decorar nada. Não é decorar, entendeu? Eu vou fazer com que vocês entendam essa parada, essa bagaceira aqui, do início dela até o fim, acabou. Porque isso aqui tem que ser entendido, senão, ó, você se ferrou, não adianta tentar. Beleza? Então a gente tem que tomar cuidado para não se perder. E sempre entender as coisas muito bem. Quando eu ver que é desnecessário fazer uma demonstração, é claro que eu vou, por questão de comodismo mesmo, para que a gente consiga correr. Mas a maioria das coisas eu vou explicar, para que vocês entendam muito bem o porquê que aquilo ali vai acontecer, daquele jeito. Então, veja, olha só, o que é que a gente vai fazer com o número de lados? Na geometria, Jéssica, o número de lado nós iremos representar sempre pela letra N. Então, N vai ser, olha, basicamente, o número de lados de uma figura plana. O número de lados, está vendo? E aí, olha só, estão vendo aqui, a gente não quer encontrar a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos na matemática, na geometria, Milena, a gente vai chamar de SI. SI, porque S vem de soma, I vem de interno. Ah, professor, então se tivesse soma dos ângulos externos, eu chamaria de SE, perfeito. Deu para entender agora, tá vendo? Então, veja, ó, o SI é a soma dos ângulos internos. Beleza, minha gente? Agora, veja, eu quero encontrar a soma dos ângulos internos. Então, eu vou botar SN, tá vendo? Olha, e esse SN, gente, inclusive, anotem no caderninho de vocês, de vossas senhorias, que todo triângulo, deixa eu botar aqui, deixa eu minimizar isso. Todo triângulo ui, meu Deus. Possui 3 ângulos internos e sua soma é 180. Beleza? Isso aqui, inclusive, gente, é um teorema de um carinha que eu não lembro o nome, tá? Mas isso aqui é um teorema.
Beleza? E teorema, gente, é tudo aquilo que a matemática vai disponibilizar para a gente, beleza? Ela vai disponibilizar para o estudante sem que ele precise fazer a dedução dela, beleza? Então, agora o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ter que se adequar e sempre lembrar que um triângulo ele possui 3 ângulos internos e a soma desses 3 ângulos sempre vai resultar em 180. Ah, professor, e se der 182? Então esse cara não é triângulo, beleza? Porque se for triângulo, sempre a soma precisa dar 180. Beleza? Por isso que geralmente eles já dão, né? O 180. Já dão, geralmente. Beleza? Aí vamos lá. Olha, se cada triângulo vale 180, então, teoricamente falando, o quadrado, como ele é formado por 2 triângulos, então, esse triângulo seria 180, tá vendo aqui, Milena? E esse outro triângulo seria 180. Ou seja, um quadrado teria, teoricamente, 180 mais 180, 360 graus. Só que, vejam só, para a gente não precisar ficar sempre fazendo assim, a gente pode deduzir, sabe de que forma? A soma dos ângulos internos. Para eu saber, eu vou ter que fazer o quê com os ângulos desses triângulos? Eu não tenho que somar? Então, vamos lá. Cada triângulo tem quanto de ângulo interno? A soma. A gente viu agora. Quanto é que vale cada triângulo? 180. Muito bem, então eu vou botar aqui, ó, 180 graus. E aí, vocês concordam comigo que eu sempre vou ter que multiplicar pelo número de triângulos para saber a soma total? Porque, por exemplo, ó, o quadrado eu multiplicaria por 2, né? Porque são 2 triângulos. O pentágono, então, eu multiplicaria por quanto? O quadrado que está aqui. Eita, me desculpa, gente. O quadrado eu multiplicaria por quanto? Ou o quadrado, não, desculpa, o pentágono. Eu teria que multiplicar por quanto aqui? Por 3, o 180. Por 3, muito bem, o 180 por 3. E o hexágono, eu teria que multiplicar por quanto? 4. Muito bem. Então, perceba que eu estou sempre multiplicando pelo número de triângulos. Mas o número de triângulos em relação ao número de lados está sendo sempre quanto? Se comparar a quantidade de triângulos com a quantidade de número de lados. Pelo mesmo número. 4, Muito, 3, isso. 2. Muito bem, só que menos 2, não é isso? Menos Está 2. sempre sendo o número de lados menos 2. E o número de lados na geometria a gente vai chamar de n. Então, eu vou sempre multiplicar, tá vendo? Ó, por n, que é o número de lados, só que menos 2, porque eu vou saber o tanto de triângulos que eu tenho. Aí, Milena, a formulazinha da soma dos ângulos internos, a gente pode fechar e dizer que ela é assim, ó. Sn vale n menos 2, tudo isso vezes 180. Aí aqui você vai ter a soma dos ângulos internos, ó. De qualquer polígono, tá vendo? Mas a gente deduziu, a gente viu por que é que vai ser essa fórmula aqui, tá vendo? Porque todo polígono eu posso dividir, Milena, em vários triângulos. Aí, para eu saber o tanto de triângulos, eu vou pegar o número de lados que essa figura tem e vou reduzir 2 unidades. Aí, como eu vou ver o tanto de triângulos, eu sei que cada triângulo vale 180. Então, portanto, é só multiplicar. É por isso que está essa fórmula aqui. Diz aí, minha gente, se deu para entender o porquê da fórmula aqui, ao invés de eu apenas apresentar ela para vocês. Porque geometria precisa entender legal, tá? Me digam aí se deu para entender. Deu, A pronto. fórmula mostra, tipo, pede por tudo. É porque eu não vou saber explicar. Mas a fórmula pede tudo que. Não vou saber explicar. É que teoricamente tem aqui, né? Tudo. Isso, justo. Os lados, né? O número. Isso, muito bem. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, olha, se a gente fosse determinar, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um hexágono, aí eu só colocaria, ó, soma dos ângulos internos. Eita, deixa eu botar aqui SI, desculpa, tá, gente? Não é SI, não. SI aqui, ó. Que é dos ângulos internos, tá? Então, o SI aqui seria igual a N menos 2. Se é um hexágono, o N, que é o número de lados, seria quanto?
Eu botei aqui, tá vendo aqui, Anne, ó. 6 Tá tudo menos aqui, ó, 2. tá tudo escrito. Quanto seria quanto? Ficaria 6 menos 2. Muito bem, isso mesmo. 6 menos Tá vendo 2. aqui, Anne, ó? Eu já botei aqui, viu? Muito bem, isso mesmo, né? Então seria, ó, 6 menos 2, tá vendo? Tudo isso daqui entre parênteses, vezes 180. Quanto é que dá 6 menos 2? 4. 4, muito bem, Milena, 4. vezes 180. Sabe o que eu vou fazer? Não vou multiplicar o 100, não, vou multiplicar o 180 porque é o zero, fica fácil. 180 vezes 4, ó. 4 vezes 0 dá quanto, Mi? 0. 0. 4 vezes 8, 32. 32, muito bem, sobe 3, desce 2. 4 vezes 1, 4. mais 3, 7. 7, muito bem. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono dá 720 graus, porque nós ainda estamos estudando por graus. Depois, a gente vai estudar uma coisa chamada de radiano, tá certo? Aí não tem nada de divisão, não, né? Não, Ainda bem. agora não. Mas a próxima, por coincidência, tem, viu? Vai ser o ângulo interno em si. Mas já vi que vai ser bem de boa, não se preocupe não, viu? Ó, muito difícil a soma dos ângulos internos. Não. Boa, né? Deixa eu passar. Então, vimos a soma. Bora ver agora como é que a gente faz para determinar o ângulo interno mesmo, ou seja, a medida mesmo em si, tá vendo, Milena? Ó, de um ângulo interno, porque perceba, aqui atrás o que nós fizemos foi determinar a soma de todo mundo, mas e se eu quiser saber o valor só de um ângulo? Porque vejam aqui, ó, o hexágono, eu vou até botar, eita, deixa eu até refazer aqui, ó, para eu não mexer nesse danado aqui, ó, desse slide, porque vocês vão querer depois eles para entender. Pronto, e eu passo aqui para o próximo, por isso que eu desenhei. Vamos supor, olha, esse quadrado, vocês concordam comigo que nós temos aqui exatamente 4 ângulos internos. Não é isso? Nós temos 4 ângulos internos. O pentágono, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 ângulos internos. Naquela fórmula anterior, nós iríamos determinar sempre a soma de todo mundo. Por isso que eu disse a vocês que ela vai funcionar para qualquer polígono. Mas se eu quiser saber só a medida de um ângulo interno, aí o polígono precisa necessariamente ser um polígono regular. Me digam aí, por favor, o que é que significa um polígono ser regular? O que é que vai definir? Tu lembra, Milena? Os ângulos que são iguais. Muito bem, Jéssica, isso mesmo, os ângulos que são iguais. Muito bem, Jéssica. Perfeito, tá vendo? Então, esses ângulos precisam ser iguais, tá? Consequentemente, os lados também. Aí, ó, se eu quiser saber só uma, ei, se eu tenho um total, aí eu quero saber, ou seja, eu quero pegar um total, quero dividir esse total entre tantas pessoas. Para eu saber se todo mundo vai receber a mesma quantidade, como é que eu faço para saber o valor que cada pessoa vai receber? Eu pego e divido pelo valor, aí seria 360 dividido para 5. Muito bem, isso mesmo, tá vendo? Isso mesmo. Então, vejam, olha, o que é que eu vou fazer? Eu vou basicamente pegar a soma desses ângulos, olha, a soma dos ângulos, beleza? E vou dividir isso daqui pelo número de ângulos. Ou seja, dependendo do tanto de ângulo que eu tiver ali, tá vendo? E a gente viu a soma dos ângulos internos. A gente não tinha visto, porque a gente vai ter que saber aqui a soma dos ângulos internos. Qual é a fórmula dos ângulos internos? Da soma, desculpa, dos ângulos internos. Me lembrem aí, por favor. N menos Certo. 2 vezes 180. Muito bem, tá vendo? Vezes 180. Aí vejam, ó, isso aqui eu vou descobrir o ângulo interno. Eu peguei a soma dos ângulos e eu tenho que dividir pelo número de ângulos. E eu disse para vocês que o número de ângulos sempre vai ser igual ao número de quê? Em um polígono. Se um polígono tem se um polígono tem 4 ângulos, significa que ele tem quantos lados? 4.
4. Porque o número de ângulos é sempre igual ao número de Lados. Então, o número de lados a gente representa por que letra na geometria que eu disse a vocês? Número de lados? N. Muito bem. Então, ó. Ou seja, Milena, vai ser olha só, vai ser a fórmula passada, a anterior, só que dividido por N. Tá vendo? Isso aqui é que vai ser o ângulo interno. Deixa eu pegar aqui o vermelho. Ângulo interno. Beleza? Deu para entender isso? Bora para a gente saber aqui, aplicar em cada um desses fuleirinhos que estão aqui. Vamos aplicar primeiro para o quadrado, olha. Para o quadrado. Beleza? Minha gente, o quadrado vai ter quantos lados? Me digam aí. 4. 4. Então vai ficar, olha, 4 menos 2 vezes 180, tudo isso dividido por 4. Gente, essa bolinha que eu boto aqui em cima é ângulo, tá? É grau, tá certo? Só para dizer que são 180 graus. Aí vai ficar como aqui? 4 menos 2 dá quanto? 2. 2, muito bem. Vezes 180, tudo isso dividido por 4. E antes de sair multiplicando, não sai multiplicando de uma vez, não. Tentem sempre fazer a simplificação. Dá para simplificar quem? Em cima e embaixo. O 4. Muito bem. Com quem? Com 180 ou com 2? Fica mais fácil. Com 2, né? É. Muito bem. Aí, ó, para simplificar, eu vou representar assim, ó. Vou riscar ele, vou cortar os dois, ó. Aí eu vou simplificar por 2. 2 dividido por 2, que eu estou dividindo primeiro esse. Dá 1, né? Olha, 1. E 4 dividido por 2 dá quanto? 2. 2, muito bem. Então, ó, em cima vai sobrar 1 vezes 180, que dá quanto? Qualquer número multiplicado por 1. É ele mesmo. Muito bem. Então, fica 180. Embaixo por 2, ó. 180 dividido por 2. Qual é a metade de 180? 90. Muito bem. Então, significa, olha, que cada carinha desse daqui vale 90 graus. Ó. Isso vale 90. Isso vale 90. Isso aqui vale 90. Isso aqui também vale 90. Perfeito. Muito fácil, né? Tranquilo, né? Bora fazer rapidinho aqui para o pentágono. No mesmo esquema, ó. Vamos fazer para o pentágono, que é o cara aqui que tem 5 lados. Então, substituindo ali, Jéssica, me ajuda aqui a substituir na fórmula do ângulo interno. Como é que vai ficar? Aí igual a quem ali? Para o pentágono. Vai ficar 5 menos 2 vezes 180 dividido para 5. Muito bem, isso mesmo. Quanto é que dá 5 menos 2? 3. Isso aí, ó. 3 vezes 180. Tudo isso dividido por 5, ó. Tá vendo? Massa. Aqui dá para simplificar alguém. Se quiser, pode dividir alguém. Se sim, quem? Vejam aí. 180 para 3 dá 60. Isso, mas bora fazer assim, ó. O 5 com 180 fica melhor, né? Ó. 180 dividido por 5, ó. Pega primeiro 18. 18 dividido por 5 dá quanto? 2, 3, 4, quanto? Dá por 4? Ou por 3? Eu acho que não dá um número inteiro, não, 18 para 5. Não, é mais de pressão. Aí dá mais ou menos quanto? Quem está mais próximo? Então, na tabuada de 5. Eu acho que é 3. Muito bem, que fica 15, né? Que 3 vezes 5 dá 15. Aí quanto é que dá 18 menos 15? 3. Muito bem, aí desce o 0. 30 dividido por 5. É 6. 6, muito bem, que fica 30
Dá zero, olha, que bom. Então, a divisão deu 36, ó. Tá vendo? Então, vai sobrar apenas, olha, 30 ou 3 vezes 36. Tá vendo? Bora fazer aqui juntos, ó. 3 vezes 36, deixa eu apagar isso aqui. Que é a mesma coisa de 36 vezes 3. Eu sempre boto quem tem mais número em cima, tá? Fica 3 vezes 6, meninas. Dá quanto? 3 vezes 6. Dá 18. Muito bem. 3 vezes 3, 9. 9 mais 1. 10. Muito bem. Então, significa que cada ângulo do pentágono aqui vale 108 graus. Aqui vale 108, aqui vale 108, aqui vale também 108 graus, aqui também 108 graus e, por último, 108 graus. Fácil ou difícil? Isso aí tá fácil. Tranquila, né? Podem ser sinceros, viu? Fiquem de enrolada, não. Se não entender, fale, porque aí eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês, beleza? E eu preciso que vocês entendam legal geometria, porque geometria vai ser a base para boa parte dos nossos estudos, tá? Inclusive, as pessoas também que são do meu curso de física, que estão aqui no curso básico, vão acabar entendendo coisas que em física vocês não entenderam no início do curso, porque muita coisa precisava de geometria, entendeu? Só que em física a gente não tem muito tempo para estar revisando isso. Mas eu acredito, gente, que em física eu vou pegar alguns momentos lá para a gente revisar a matemática, sabe? De uma forma um pouco mais avançada. Aí vocês que são daqui, estão também no curso de física, vão ser muito beneficiados por isso também, tá? Porque aí a gente vai tentar dar uma praticada ainda mais legal. Mas lembrando, a matemática bem na perspectiva física, não é só aqui na perspectiva de matemática em si, tá? Também é física. Então, quem está só no curso de matemática também não acha que vão ser prejudicados, não, tá? Porque não serão. Agora, olha só, vamos aprender agora o número de diagonais de um polígono regular. Gente, pelo horário, eu vou ter que suprimir a nossa demonstração de número de diagonais, beleza? Mas, veja só, por conversão, a gente diz que o número de diagonais de qualquer polígono, a gente vai conseguir calcular ela usando a seguinte fórmula, olha, n menos 3, tudo isso vezes n, olha, dividido por 2. Tá vendo? É assim que a gente consegue determinar qualquer diagonal. No caso, o número de diagonais. Por exemplo, se eu tivesse aqui, olha, se eu tivesse um quadrado, por exemplo, olha, tivesse um quadrado e quisesse saber o número de diagonais desse quadrado. Inclusive, gente, diagonais são justamente aqueles segmentos de reta que a gente havia determinado, desculpa, que a gente havia determinado lá atrás. Vocês lembram que a gente determinou? Que era aquele segmento de reta que liga que sempre ligam dois vértices opostos, mas que necessariamente aquele está passando por dentro do polígono, ou seja, da figura plana. Então, isso aqui é uma diagonal. Esse cara que está aqui de vermelho, isso aqui é uma diagonal do quadrado, tá vendo? Mas aí, se eu quiser determinar qual é a quantidade de diagonal, eu faria assim, ó. N continua sendo o número de lados. Então, se é um quadrado, Milena, é porque tem 4 lados. Então, fica 4 menos 3. Tudo isso vezes N, o N vale 4, dividido por 2. Tá vendo aqui? Aí, espera um pouquinho, não copiar agora não. Espera um pouquinho, segura, para entender legal. Fica 4 menos 3 dá 1, vezes 4 sobre 2. 1 vezes 4 é o próprio 4, e 4 dividido para 2 dá 2. É exatamente. Sabe por quê? Porque esse quadrado tem a seguinte diagonal. A diagonal DB e a diagonal AC. Beleza? E aí, na próxima aula, não se preocupem não, que eu venho aqui com a nossa demonstração, tá? De número de diagonais. É só para a gente poder conseguir aí fazer várias questõezinhas. Se eu quisesse saber, então, consequentemente, de um pentágono, como era que ficaria, hein? De um pentágono. De um pentágono. Seria 5 menos 3 vezes Muito bem. 5 dividido para 2. Muito bem, tá vendo? É massa, olha. Agora é só fazer, ó. 5 menos 3 dá 2. 2 vezes 5 sobre 2. Quanto é que dá 2 vezes 5? 10. 10, muito bem. E 10 dividido por 2? 5. Muito bem, tá vendo? Então, um pentágono tem 5
diagonais. Tranquilo? Não se preocupe não, que na próxima aula eu venho aqui com a nossa demonstração, tá? Aí, ó, vou suprimir por enquanto, a soma dos ângulos externos, beleza? E também os ângulos externos em si, para a gente poder passar aqui para umas questõezinhas. Beleza? Para vocês entenderem como é que isso aqui vai ser cobrado de vocês. Ó, determine a medida do ângulo formado por dois lados consecutivos de um hexágono regular. Ou seja, ele quer saber, gente, a medida do ângulo. Ou seja, se é o ângulo formado por dois lados, prestem atenção nisso. Quando ele disser o ângulo formado por dois lados, ele quer saber simplesmente a medida de um ângulo. Por quê? Eu disse para vocês que ângulo ia ser, olha, a distância que ia ser formada aqui entre dois lados, tá vendo? Então, pega dois lados. Essa inclinação que está aqui, isso aqui vai ser um ângulo. Beleza? Então, ele quer saber o ângulo interno. Então, se ele quer saber o ângulo interno, qual é a fórmula que eu vou usar? Aqui é N menos 2 vezes 180. Muito bem. Como ele quer saber só um ângulo, divide por quanto? Por N, né? Porque é o ângulo interno. Isso, porque divide pelo número de lados. Como é um hexágono regular, hexágono tem quantos lados? 6. Muito bem. Então, fica aqui, ó. 6 menos 2, isso entre parênteses, vezes 180, dividido por 6. Quanto é que dá 6 menos 2? 4. 4, muito bem. Então, fica 4 vezes 180 dividido por 6. Ô, gente, eu vou dividir 180 por 6, tá? Ó, ali logo, já direto. Depois eu multiplico por 4. Ó, por quê? 18 por 6 dá 3, que fica exatamente 18, sobra nada. Desce o 0. 0 dividido por 6 dá 0. Olha quanto foi que deu? Deu 30. Então, fica 4 vezes 30, que vai dar aqui, gente, então, exatamente 120 graus. Então, letra B de bola é a nossa resposta. Viu lá? Bem da aplicação mesmo. Beleza? Dizer se deu para entender. Legal. Principalmente essa parte aqui, ó. Tá vendo? Eu quero que vocês carreguem para casa isso daqui, ó. Ó. Tá vendo? O ângulo formado por dois lados. Toda vez que pedir um ângulo formado por dois lados, é, na verdade, só um ângulo. É só uma forma diferente dele tá recriando a questão. Beleza? Gente, lindo, povo lindo, vou ter que liberar vocês, porque eu também tenho outra aula agora, mas é na próxima aula a gente vem para terminar esse assunto e praticar mais um pouquinho, beleza? Beijo enorme no coração de vocês, até a próxima, viu?